Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 17. Esse é um texto clássico para o Dia de Ações de Graças. Os irmãos podem ter certeza que em vários lugares no mundo, muitas pessoas hoje estão lendo esse texto. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. A história dos 10 leprosos. Lucas 17, a partir do versículo 11, assim nos diz: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: Levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Até aqui, irmãos. Esse é um texto, ele é impressionante, pela forma como as coisas acontecem. Quando você começa a investigar aqui, tentar descobrir por que Jesus agiu dessa maneira, a forma como Jesus Cristo curou aqueles leprosos, o modo, a pessoa que veio e que retornou agradecendo o Senhor, é algo que é impressionante. E quando nós olhamos para esse texto falando de gratidão, falando de um coração que se prostra na presença de Jesus Cristo e agradece a Ele a bênção recebida, nós vamos notar aqui que existe algo muito mais profundo naquela vida. Existe algo muito mais profundo que ele não conseguia expressar em palavras, a não ser gritando alto e dizendo glória a Deus. Se ajoelhando e prostrando a cabeça em terra e adorando, agradecendo a Jesus. Vamos ver um pouquinho dessa história. Recapitular aqui, o texto diz que Jesus Cristo estava passando pelo meio de Samaria e da Galiléia. A Galiléia ficava ao norte, Samaria fazia fronteira na parte sul, e o Senhor, ele falando que ele estava no meio, significa que provavelmente o Senhor Jesus Cristo estava na fronteira entre essas duas regiões, e o texto diz também que ele estava próximo de uma aldeia. E ao entrar nessa aldeia, ele se depara ali com aqueles 10 leprosos. A primeira coisa que a gente nota aqui é que esses 10 leprosos, eles tiveram uma atitude ousada ao encontro de Jesus, porque o texto diz que ele entrou na aldeia, né, e saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, quer dizer, os 10 leprosos já estavam lá dentro. Mas leprosos não podem ficar dentro da aldeia. A lei proibia que leprosos ficassem dentro da cidade. Eles tinham que ficar afastados. Então, se por acaso eles se aproximassem de alguém, eles tinham que gritar que eram leprosos, impuros, né? E eles tinham que manter uma distância, e eles mantiveram uma distância de Jesus, o isolamento, né? Eles mantiveram essa distância,
E eles também tinham que andar com as roupas rasgadas. Não é porque eles não tinham trabalho, era obrigação por força da lei. As pessoas tinham que olhar aquelas pessoas maltrapilhas e perceber que ali havia perigo. Era sinal. Eles tinham que andar com aquelas roupas rasgadas, como está lá nas prescrições lá de Levítico, e tinham que andar com o cabelo também, não podia estar penteado, tinha que estar toda arrepiado, né? Para as pessoas olharem aquela figura, né? E perceber de longe que ali tinha alguém que tinha algum problema. Lepra naquela época podia ser essa lepra que nós conhecemos hoje, a hanseníase, né? Mas poderia ser também vários outros tipos de doença de pele. Tudo isso ele colocava na conta desse nome, né? Que em português foi traduzido aqui por lepra. Mas toda forma de doença de pele contagiosa, eles tinham que cumprir essa lei do afastamento. Então a pessoa, enquanto não estava purificada, enquanto não estava curada, ela não podia se aproximar das pessoas, ela não podia ter convívio na sociedade, eles tinham que ficar muitas vezes fora da cidade. Vocês vão se lembrar que Miriam, irmã de Moisés, depois de ter agido de maneira errada, o Senhor Deus puniu a Miriam e ela ficou cheia de lepra. Moisés intercede por ela e Deus diz que ela vai ficar afastada do arraial, e ela fica fora do arraial até ela ser purificada, até cumprir o período que a lei exigia. Então o povo de Israel ficou parado lá onde eles estavam, não caminharam pelo deserto até ela ficar curada. Então não podia, uma pessoa leprosa, uma pessoa com esse tipo de enfermidade, não podia se aproximar das pessoas, elas eram meio que proscritas da sociedade. Mas eles estavam dentro da aldeia e encontraram com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo entrando na aldeia e eles saindo. E eles já clamando, pedindo: Senhor, né, Mestre, tenha compaixão de nós. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma ordem: vai, apresente seu sacerdote. Porque o sacerdote servia como um fiscal, né? Se a pessoa tivesse tido lepra, ela era afastada da sociedade, mas ela foi curada. Como é que eu vou voltar para o convívio da sociedade? Eu tenho que ir para alguém que é um oficial, e esse oficial vai atestar que eu fui curado. Então ele se apresentava ao sacerdote para ser curado. O sacerdote estava lá em Jerusalém, e eles estavam ali na fronteira da Galileia com Samaria. Isso significa que estavam muito ao norte de Jerusalém. Era uma caminhada longa. Então eles ouviram a ordem de Jesus Cristo, eles não tinham sido curados ainda, e eles foram. E aí no meio do caminho, no meio da trilha, eles percebem que foram curados, que eles foram purificados. Tá? E aí o samaritano volta. Mas aqui já vem uma outra coisa que o texto nos deixa assim, impressionados. Porque a Bíblia diz que samaritanos não se davam com judeus. Samaritanos não se uniam com judeus. Samaritanos e judeus, eles eram inimigos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, misturados, consideravam os samaritanos pessoas irreligiosas, porque os samaritanos não aceitavam que a adoração era no templo lá em Jerusalém. Eles tinham um monte deles em que eles faziam a adoração deles. Mas esse samaritano estava no meio de judeus, que os outros leprosos eram judeus, tanto eram que tinham que se apresentar em Jerusalém. Mas primeiro, ele não precisaria se apresentar em Jerusalém, porque ele não cria no sistema de Jerusalém. Ele poderia voltar direto, mas ele obedece Jesus. Ele vai a caminho de Jerusalém. Mas o fato dele ser samaritano e estar junto com os judeus, também te estranha isso. Como é que o grupo de judeus permitiu que um samaritano andasse com eles?
Irmãos, aqui nós vemos essa situação que é impressionante. E aí somente o samaritano volta. Somente aquele que não conhecia todo aquele plano de Deus para o povo judeu, porque quando o Senhor Jesus Cristo esteve com a mulher samaritana, ele disse para aquela mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Mas veio o dia e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Mas ele fala para aquela mulher que a salvação vem dos judeus. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo mostrar aqui para a gente, através dessa exortação, né? Cadê os outros? Não vieram adorar a Deus? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Eu queria falar sobre isso hoje, eu queria falar sobre essa gratidão. Primeiro, lembrando, trazendo à memória de vocês aquilo que nem precisa trazer, aquilo que já é óbvio. Toda enfermidade, todas as pessoas que foram contaminadas, que foram hospitalizadas, algumas que se recuperaram, outras que não conseguiram. Oramos pela Denise, graças a Deus, né? Ela se recuperou e voltou até a trabalhar. Mas ela esteve numa situação muito crítica, muito difícil, e cada melhorazinha nós orávamos por ela. Mas você deve conhecer alguém que não conseguiu se recuperar. Deve ter ouvido falar de alguém, de um vizinho. E como é que eu me relaciono com Deus vendo toda essa tragédia, toda essa dificuldade, toda essa luta? Porque além dos inúmeros mortos por causa da Covid, todas as outras enfermidades que matavam aos milhares continuam matando. E como é que eu me relaciono com Deus diante disso tudo? Muita gente esquece de Deus, muita gente resolve não seguir mais ao Senhor, se decepciona com o Senhor, porque vive as tragédias da vida de uma maneira que ele acaba culpando a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Mas se torna um grande motivo de gratidão ao Senhor quando nós aprendemos com as tragédias da vida que a união é que dá força para nós continuarmos a caminhada. Eu queria que nós tivéssemos agora, compreendêssemos agora aqueles 10 leprosos que foram afastados da sociedade, que essas pessoas não podiam trabalhar, elas viviam do que de repente alguém jogasse. E eles viram a tragédia deles, e de repente eu sou judeu, e eu vejo um samaritano, que tempos atrás eu pegaria uma pedra e jogaria nele, e talvez ele fizesse o mesmo comigo. Tempos atrás eu brigaria com ele, eu o xingaria, mas agora eu permito que ele esteja ao meu lado, e ele permite que eu esteja ao lado dele, porque nós temos a mesma tragédia, nós temos a mesma luta, nós temos a mesma enfermidade, nós temos a mesma perseguição.
Então, as minhas diferenças não fazem mais sentido diante da tragédia que me assola, diante das dificuldades que me assola juntamente com aquela pessoa que está sofrendo junto comigo. Eu vou ter mais ganho se eu ficar com ela. Eu vou ter mais ganho se eu me unir a ela. Eu vou ter mais ganho se eu fizer amizade com ela. Se eu aprender a quebrar esse orgulho, a quebrar essa vaidade que está dentro da gente, para que a gente possa se unir às outras pessoas. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas eu fiquei impressionado quando eu li, impressionado negativamente, porque um certo ônibus cheio de indianos, lá na Índia, você sabe, os ônibus lotados, e na Índia eles têm um sistema de castas. Então, tinha um grupo de pessoas dentro desse ônibus, e dentro desse ônibus tinha essas castas que não se falam, que uma acha que é superior à outra, e são tratados de maneira diferente lá. É algo, é uma tragédia social lá. Mas esse ônibus estava andando e houve um acidente, e ele caiu na água. Ele caiu no lago, agora não me lembro se ele caiu no lago ou se ele pegou fogo, não me lembro. O fato é que eles não conseguiam sair dali. Mas, já viu aquela janelinha que fica em cima do ônibus? Alguns ônibus têm. O rapaz tinha uma corda. E aí eles colocaram a corda. Mas a Luciana, ela é de uma casta superior à minha. Foi ela que era a dona da corda. E ela colocou a corda. Mas eu não vou tocar na corda dela. E foi isso que eles fizeram. Ficaram na luta, na briga, porque você não pode tocar na corda, porque você não pode passar, ou se vocês passarem a gente não passa, ficam naquela briga. E a maioria do pessoal que estava ali morreu por causa disso. Não percebeu que eles deveriam se unir no meio da luta, deveriam se unir no meio da tragédia, que essas diferenças sociais não faziam o menor sentido diante da morte que espreitava todos eles ali. Irmãos, diante de tudo que nós, como povo brasileiro, por exemplo, vivemos, tem algumas pessoas mais jovenzinhas aqui, mas a maioria que está aqui já passou por um monte de governo. A gente faz sentido a gente perder comunhão, a gente perder amizade, a gente perder a possibilidade de estar próximo um do outro, porque eu tenho diferença política com fulano de tal, com beltrano de tal. Fora as outras questões que é a desgraça desse país e de muitos outros, a questão do racismo, a questão das lutas, das classes sociais, que eu sou contra, eu fico até essa expressão de luta social, me soa marxismo, isso me dá nojo. Mas existe classes, existe diferença social, existem pessoas que desprezam as outras por causa de dinheiro. Agora eu pergunto, o
Covid-19 escolheu quem era mais rico ou quem era mais pobre? Ou morreu rico e morreu pobre? Morreu branco, morreu negro, morreu todo mundo, todo tipo de pessoa. Nós precisamos entender que nós vivemos num país e numa sociedade, não é só o Brasil, mas o mundo inteiro. A Bíblia diz que jaz no maligno. A Bíblia diz que a igreja de Cristo passaria por aflições. Meu irmão, minha irmã, se eu e você passaremos por aflições, que passemos unidos. Como diz o hino de Cimei Ribeiro, né? Cimei Monteiro, se não me engano, uma grande enóloga metodista, diz assim: se caminhar é preciso, caminhemos unidos. É um hino lindo. O primeiro motivo de gratidão aqui, e é o motivo mais superficial do texto, é quando nós aprendemos ao nos utilizar das tragédias da vida para conseguirmos força na caminhada junto com as pessoas. Quando eu consigo perceber que a união, que a amizade, que a comunhão vai me fazer enfrentar as lutas, vai me fazer enfrentar as dificuldades, vai me fazer enfrentar as tragédias. Esse é o primeiro motivo de gratidão. Aprender a conviver com o próximo. E eles aprenderam com o sofrimento. Mas também é motivo de gratidão quando aprendemos a ter confiança no poder de Jesus. Quando você sabe que Ele cumpre o que diz. Quando você sabe que Ele é verdadeiro em tudo o que diz, em tudo que faz, em tudo que fez. Veja, a primeira parte, é aprender a viver unidos, é o primeiro motivo de gratidão, mas ele é o mais superficial. Mas esse aqui é mais profundo, porque você já está na perspectiva de olhar para o alto. O primeiro pode ser feito por pessoas não convertidas. Nós vemos cidades inteiras se unindo quando acontece algo, por exemplo, um desabamento, alguma coisa, todo mundo se ajuda. Mas esse é mais profundo, você começa a olhar para o alto. O Senhor Jesus Cristo disse para eles: vá e se apresentem aos sacerdotes, e eles foram sem estar curados. Percebe? Lembra da história da menininha? A mãe chamou a menina, a filha: filha, vamos para a igreja, lá no Nordeste, né? Ou numa área bem seca dessa, naquela época. E a mãe chamou a filha, e a filha foi para o quarto correndo, e ela pegou lá o guarda-chuva, botou debaixo do braço, e foi para... Aí, filha, por que você está com guarda-chuva? Um sol medonho? Mas mãe, a gente não vai orar por chuva? O propósito da igreja era se reunir para orar por chuva. Ela pegou o guarda-chuva. Esses leprosos foram se apresentar ao sacerdote, ainda com as manchas da lepra. Eles confiaram na palavra de Jesus. Eles não falaram para Jesus: não, me cura agora, eu quero ver, porque eu não quero passar vergonha na frente do sacerdote. Eles não agiram assim. Eles criam que Jesus Cristo tinha poder para curar. Eles criam que Jesus Cristo a palavra de Jesus Cristo se cumpriria quando o Senhor Jesus Cristo falou para eles que eles tinham que fazer, e eles obedeceram. Isso é algo muito positivo. E a gente já tem aqui o segundo motivo de gratidão, quando nós aprendemos a ter confiança no poder de Jesus. Você tem confiança no poder de Jesus?
Você tem confiança que as promessas que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele há de cumprir? Porque a ideia da cura foi prometida para os leprosos, não foi prometida para você, tá? Aqui na Bíblia diz que a cura foi prometida para os leprosos. Não foi prometida para mim, porque se ele dissesse assim, todo o meu povo que pedir para mim cura do corpo, eu vou curar. Então tudo se cumpriria, não teria um crente doente nessa face da terra. Mas ele não prometeu isso. Mas ele prometeu que estaria conosco no meio da tribulação, ele prometeu que viria, que retornaria, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e ele enviou, ele prometeu que estaria reinando um dia sobre toda a terra e ele vai governar. E essas coisas precisam estar guardadas em nossos corações, para que nós possamos viver o dia a dia. Quando você começa a viver o seu dia a dia, quer dizer, caminhar, apesar de você estar olhando para a TV e vendo Covid, e apesar de você estar olhando, por exemplo, aqui agora o foco é só na doença, mas eu estava mudando nos canais internacionais lá, vou ver o canal Al Jazeera. Alguém já viu esse canal? Al Jazeera é um canal, né, que mostra lá o mundo árabe, mas é um canal de língua inglesa, então a gente capta alguma coisa aqui e ali, né? Aí estava mostrando, um país como a Armênia voltou para a guerra, está em guerra. Vários países estão passando além das lutas da doença, estão com problemas terríveis. E a gente olha para o noticiário, a gente olha para o mundo, a gente percebe que a palavra de Deus, que diz que o homem perverso vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, se cumprindo, está tudo aí. Você tem que andar nesse mundo, orando ao Senhor todos os dias e pedindo proteção a Ele todos os dias. Mateus chegou para mim e falou, pai, vou pegar o carro, vou para o trabalho de carro. Eu falei, mas tu vai para o trabalho todos os dias. Vou de carro todos os dias. Aí eu falei, e o pai vai de Uber. Mas eu brinquei com ele, e a Marinazzi também. Quando há necessidade, né, aí ele deixa, ele vai e pega o ônibus. Mas você vê o seu filho pegar aquele trem ou pegar o BRT em tempos de enfermidade, de Covid, o que você pensa? Deixa que eu vou a pé e você vai de carro. É melhor que você vá de carro, porque se ele pegar esse BRT, a chance de pegar a enfermidade, é muito maior. A gente fica preocupado. A gente tenta fazer tudo que a gente pode para proteger os nossos, não é isso? Você tem que caminhar nesse mundo assim. Você tem que caminhar nesse mundo crendo nas promessas de Jesus, apesar das chagas não terem sido curadas ainda, mas você sabe que serão. Você caminha alegremente, você caminha com confiança, você caminha ainda sentindo dor, você caminha ainda sentindo aquela coceira no corpo, você caminha ainda sofrendo, você caminha ainda com as pessoas jogando pedra em você, querendo distância de você, mas você caminha sabendo que um dia as promessas de Jesus Cristo se cumprirão, e quando você e eu aprendemos a caminhar desse jeito, é um motivo de muita gratidão no coração. Gratidão. Quando você começa a andar confiando em Jesus. Mas existe aquele relacionamento superficial em que nós aprendemos a conviver uns com os outros. Existe esse relacionamento que já é mais profundo, que você aprende a confiar em Jesus. Mas tem gente
eu falei de algo profundo para vocês, mas tem gente que apenas crê no poder de Jesus Cristo para curar. A maioria dos brasileiros creem em Deus e creem que Deus pode curar. Isso não é fé verdadeira. Os 10 leprosos criam que Jesus Cristo podia curá-los da lepra. Mas apenas um ali era salvo. E como é que nós identificamos o salvo? E aí é onde nós temos mais um motivo, e o maior motivo de gratidão. E o maior motivo de gratidão é quando a própria gratidão se torna a base do relacionamento que temos com Jesus. Porque se você pesquisar a Bíblia a fundo e você tentar descobrir quem é mais espiritual nas Escrituras Sagradas, aquela pessoa que crê no poder de Deus, Deus é poderoso, Deus pode fazer isso, Deus pode abrir o mar vermelho, Deus pode levantar os mortos, ou aquela pessoa que tem o coração cheio de gratidão ao Senhor. Nas Escrituras Sagradas é essa pessoa espiritual. Nós lemos o texto lá de Romanos. O texto de Romanos. A característica daqueles que não creem é a ingratidão. Mas a principal característica daqueles que creem é a gratidão no coração. E aí, você pode sim, será? Tem gente que é agradecido e que tem gente que é grato por coisas que Deus fez na vida dela e não é salvo. Mas todo salvo é grato. Nem todo grato, extemporaneamente, né? É grato agora, é grato depois. Nem todo aquele que é agradecido é salvo. Mas todo salvo é uma pessoa agradecida por tudo que Deus faz. A gratidão é um sinal indispensável na vida de todo filho de Deus. O apóstolo vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí quando nós vemos aquele samaritano se desviando do caminho, deixando os outros 9 para lá e voltando, e ele volta pulando, ele volta gritando, ele volta rendendo glórias a Deus, ele se aproxima de Jesus Cristo, e ele agora se aproxima porque ele está curado, e ele se aproxima já com a cabeça na terra, ele se prostra no chão em adoração a Deus, rendendo glórias a Jesus. É um sinal de profunda humilhação, de profunda adoração, de profundo sentimento de pertencimento. Eu quero estar na frente dele, eu quero adorá-lo, eu quero estar com ele. Quem se lembra do endemoniado gadareno? O Senhor, ele se batia, ele se machucava, andava pelos cemitérios. O Senhor Jesus Cristo foi lá e expulsou a legião de demônios que tinha nele. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele cruza o mar, ele expulsa os demônios daquele gadareno e ele pega o barco e volta. Mas quando ele ia pegar o barco para voltar, o gadareno queria com ele. Aquele jovem, ele não queria mais desgrudar de Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não, fica e vai contar aos outros. Porque quando o Senhor Jesus Cristo transforma as nossas vidas, e nós sentimos a ação de Deus nas nossas vidas, e nós sentimos de tal maneira, que quando é uma obra de salvação, nós não queremos mais desgrudar de Jesus. E é por isso
que ele diz aqui: levante-se, estava prostrado, adorando a ele. Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Alguém pode querer dizer, salvou como? Limpando da lepra? Não, porque todos os outros foram limpos da lepra. Salvação aqui, a sua fé salvou, é salvação da alma. É conversão, é transformação. Então nós somos gratos a Deus quando somos salvos. O maior motivo de gratidão é quando você percebe que agora a gratidão a Cristo faz parte da sua vida, porque você sabe que Ele fez muito mais do que simplesmente curar uma enfermidade que você tinha. Ele curou a enfermidade da sua alma, Ele salvou a sua vida, Ele te deu salvação, uma reconciliação com o Pai, você foi justificado, você agora é a habitação do Espírito Santo, você será glorificado um dia e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque você agora entregou a sua vida a Jesus Cristo e quer ter uma vida de louvor a Ele diariamente, render graças a Ele todos os dias, junto com o povo de Deus. Motivo de gratidão. Essa foi a diferença dele para os outros. Aqueles outros 9, eles estavam nos 2 primeiros níveis, mas esse foi no nível mais profundo. Aqueles lá tiveram a ação de Deus que atingiu o corpo deles, mas desse aqui atingiu o corpo e a alma. E o meu desafio para você hoje é que você possa, junto comigo, junto com a equipe de louvor, junto com a sua família, agradecer a Deus do profundo do seu coração. Perceber que Deus te ama profundamente. Perceber que Deus está conosco todos os dias. Perceber que você pode andar confiante. Perceber que vale a pena buscarmos a união, porque unidos nós passamos as dificuldades de uma maneira diferente. Unidos é motivo de gratidão a gente perceber que precisamos estar unidos. É motivo de gratidão perceber que precisamos andar com confiança. E é motivo muito maior de gratidão perceber que nós devemos ter um relacionamento de salvação com Jesus Cristo e ter uma vida de gratidão na presença dele. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu queria orar nesse momento. Eu vou pedir a nossa irmã Massandréia que nos elevasse a Deus numa oração de gratidão ao Senhor, tá? Por aquilo que nós ouvimos, que Deus esteja nos abençoando e nos fazendo um povo mais grato, um povo mais profundamente inteirado com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor, porque no dia de hoje a tua palavra alcança os nossos corações e vem nos ensinar, Senhor, a sermos gratos a ti em todas as situações, ó Pai. Obrigada, Senhor, primeiramente, porque a tua voz chegou até os nossos ouvidos para a nossa salvação. O Senhor nos chamou pela tua graça e pela tua graça, Senhor, entregou o teu Filho amado Jesus Cristo, nos livrando dos nossos pecados e nos dando a vida eterna. Somos gratos a ti por isso. Somos gratos pelas nossas famílias, ó Deus. Somos gratos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, por todos aqueles que chegam à nossa casa, Pai, que possam sentir a tua presença, Senhor, e sentir o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor nos ensina
dia após dia, a Te amarmos também. Obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em atitude de adoração e gratidão a Ti. Obrigada, porque mesmo diante deste ano tão diferente, Deus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido nosso alto refúgio. O Senhor tem sido o nosso cuidador. Em nome de Jesus, nós te somos gratos. Amém, Senhor. Bom, irmãos, vocês estão vendo essa árvore de Natal aqui? Queria que o pessoal mostrasse aqui a árvore de Natal também para o pessoal que está vendo pelo Facebook. Ano passado, nos outros anos, né, a igreja estaria lotada e nesse momento nós estaríamos cantando, e nós vamos cantar, mas nós teríamos uma processional aqui e todo mundo colocaria a sua gratidão na árvore. A gente botaria essa árvore mais para aqui um pouquinho e todo mundo viria, já teria escrito a sua gratidão e colocado aqui. Nós não vamos fazer isso por essa questão do distanciamento, né? Mas eu gostaria de dizer, né, e agradecer até o trabalho da Dicilene, a equipe de eventos, né, que ela teve o cuidado, né, de botar o nome aqui das famílias da igreja, né? E as famílias da igreja estão representadas aqui. E se depois do culto, tá, você que você quer botar o nome da sua família aqui, eu não sei nem se tem com a Dicilene, você pode botar. Vou botar aqui, ó, representando a igreja, nesse ato de gratidão ao Senhor pelas bênçãos, botando da minha família. Nós vamos cantar ao Senhor e nós vamos dedicar a Ele as nossas vidas. Nós também, enquanto cantarmos, algumas pessoas, antigamente a gente fazia também a questão da salada de fruta, que nós não vamos ter, né? Mas algumas pessoas vão fazer uma doação aqui de frutas, e nós vamos preparar 2 cestas, né, que serão entregues a 2 famílias da igreja, né, famílias que estão passando por problemas, com lutas profundas nas suas casas. Então essas 2 cestas, né, o que vai ser entregue aqui é apenas simbólico, vai ser somado lá nas cestas que já estão prontas, né? E essas cestas serão levadas para essas famílias, para que elas possam, apesar da luta, apesar da dificuldade, terem o coração agradecido ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, cantar o hino de gratidão a Deus. Vamos ficar em pé, louvemos ao Senhor. Enquanto cantarmos, essas pessoas virão e farão a oferta aqui. Algumas pessoas específicas que já estão com oferta. Vamos cantar, irmãos. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças.
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.